Como seguidores de Cristo, todos nós preferimos experiências no topo da montanha em nossa fé. Mas geralmente é nos vales espirituais que aprendemos, crescemos e amadurecemos, e onde a nossa fé se expande. Depois de ver este vídeo de alguns poucos minutos, você terá a visão necessária para lidar com esses tempos espirituais sombrios com graça e esperança, e será encorajado pelo próprio Deus que está trabalhando neles, mesmo que você não sinta isso. Se inscreva, deixe sua curtida, fique conosco até o fim e descubra como passar pelos vales espirituais. Ninguém está livre ou isento de caminhar pelo vale. Tempos difíceis são um passaporte que lhe dá permissão para ir a lugares onde você não chegaria de outra maneira. Deixo essa frase de Levi Lusko para que possamos refletir sobre tempos difíceis. Como seguidores de Cristo, todos nós tivemos uma experiência no topo da montanha em nossa jornada de fé. Eles são incríveis. E se formos honestos, gostaríamos de ficar no topo da montanha espiritual para sempre. Mas muito pouco crescimento espiritual acontece na montanha. Geralmente é no vale que experimentamos o progresso mais substancial. Mesmo com o progresso, o vale pode parecer terrivelmente escuro. Todas as coisas que aprendemos nos dias mais fáceis desapareceram de alguma forma. A fé da qual dissemos que nunca duvidaríamos, duvidamos. E então, continuamos neste ciclo de nos sentirmos longe de Deus e nos perguntarmos se isso algum dia terminará. Você pode ter dúvidas sobre esses tempos espirituais desafiadores em sua vida. O intuito desse vídeo é ajudá-lo a passar por esse período. Então, vamos responder a 2 dúvidas sobre esse vale para que você possa enxergar melhor em meio a essa escuridão. Primeiro, quem passa por eles? Todos, sem exceção, cada seguidor de Cristo passa por secas espirituais. Sim, podemos chamar de secas, pois não é isso que eles são? Estamos literalmente sedentos e famintos por Deus, e ainda assim não conseguimos sentir nenhum pingo de sua presença. Começamos a nos perguntar por que Ele nos deixou sentir assim e até mesmo a nos perguntar se Ele é real. Precisamos entender que não somos a primeira pessoa a vivenciar essas estações e não seremos os últimos. Segundo, por que passamos por eles? Por muitas razões. Às vezes passamos por períodos de seca espiritual porque desobedecemos a Deus. Outras vezes, negligenciamos nosso tempo com Deus todos os dias e ficamos distantes dele. Tornamo-nos espiritualmente secos quando fazemos consistentemente coisas que alimentam os nossos desejos pecaminosos da carne e esquecemos de alimentar nosso espírito. Qualquer uma dessas coisas pode causar fome espiritual. Também não podemos ignorar que às vezes nosso grande Deus permite essas épocas para seus propósitos. Ele poderia simplesmente estalar os dedos e nos tirar da nossa seca espiritual, mas nem sempre o faz. Não só isso, ele poderia ter evitado isso em primeiro lugar. Não podemos tentar compreender a mente perfeita de nosso Deus. Só temos que confiar que, se ele nos permitir caminhar por um vale espiritual, então ele estará realizando uma obra em nós que só poderá ocorrer quando perseverarmos no que parece ser uma areia movediça espiritual. Muitas vezes, em nossos tempos sombrios, duvidamos do caráter de Deus e questionamos seu amor por nós. É nesses lugares espiritualmente obscuros que temos que confiar no que sabemos sobre o caráter de Deus e não no que sentimos. Nos próximos minutos desse vídeo, aprenderemos como lidar com essas épocas espirituais sombrias com graça e fé e seremos encorajados pelo resultado que delas advém. Reflexão. Você já lutou com o modo como vê a Deus por causa de uma época espiritual desafiadora? Se sim, escreva uma coisa negativa que acreditou. Leia a Bíblia para combater esse pensamento e medite nas verdades que encontrar em sua leitura. Nós nunca ficaremos sozinhos. Uma frase muito curiosa de se pensar de Beth Moore diz: às vezes, uma tempestade em sua vida
É o que o levará ao lugar que você deseja estar. É difícil imaginar que Jesus, o Filho de Deus, tenha passado por dificuldades espirituais. Mas ele passou. Houve 2 momentos específicos em sua vida em que ele foi levado além de qualquer coisa que nossa mente humana possa compreender. Vamos aprender agora sobre esses momentos difíceis de Jesus e tentar ao menos imaginar pelo que ele passou. A tentação de Jesus. Jesus passou os primeiros 30 anos de sua vida como um cara normal antes de começar seu ministério público de 3 anos e meio. Antes de curar alguém ou trazer alguém de volta à vida, ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Lucas 4, verso 1 nos diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo quando saiu do Rio Jordão. E a frase seguinte diz: o Espírito o conduziu ao deserto. Que pensamento surpreendente! Sabendo o que sabemos sobre Satanás tentando Jesus, é difícil para a nossa humanidade compreender que o Espírito Santo de Deus conduziu Jesus até lá. Jesus passou 40 dias no deserto e não consumiu comida nem bebida durante esse tempo. O diabo estava com Jesus, atacando-o com dúvidas, ataques e perguntas. Ele ofereceu ao Salvador do mundo oportunidades de renunciar a quaisquer dificuldades futuras. Mas Jesus não mordeu a isca. Embora sua estrutura física fosse fraca, seu espírito era tenaz. A verdade das Escrituras é o que ele usou como arma para contra-atacar seu inimigo espiritual. Outro momento inimaginável para nós como seres humanos foi a crucificação de Jesus. Pouco antes de Jesus dar seu último suspiro na cruz, ele gritou: meu Deus, por que me abandonaste? Deus separou-se do seu Filho perfeito, porque os pecados passados, presentes e futuros de todas as pessoas do mundo foram lançados sobre Jesus na cruz. Como Deus não pode olhar para o pecado, sua intensa ira teve que enfrentar a magnitude do pecado do mundo. E ele fez isso de uma vez por todas ao abandonar seu único filho. Este seria o único momento em toda a eternidade em que Deus daria as costas a alguém. Por causa de uma ação tão extrema que fez com que nosso Salvador implorasse pela presença de Deus, nunca experimentaremos a solidão. Isso não lhe traz uma sensação de alívio? Mesmo que você se sinta longe de Deus e sinta que Ele o deixou sozinho, você não está sozinho e nunca estará. A Bíblia afirma que nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus. E isso é a mais plena verdade. Quando os momentos difíceis nos sufocam e os dias difíceis nos emboscam, permanecemos firmes nesta verdade. Ao encerrar esse trecho do estudo, saiba disto: Deus nunca o abandonou, nunca o abandonará, e, na verdade, está mais perto do que a sua respiração. Acredite nisso e vamos a mais uma reflexão. Pense sobre o fato de que todos os seus pecados, passados, presentes e futuros, foram colocados sobre Jesus para que você pudesse experimentar a salvação e nunca temer ser abandonado por Deus. Realmente pense sobre isso. Agora, escreva ou expresse sua gratidão pelo amor de Deus por você. Mesmo em sua dor e seca espiritual, agradeça a Ele. De volta ao básico que funciona. Confiar no plano de Deus é o único segredo que conheço na suave arte de não enlouquecer. Lisa TerKeurst. Depois de passar alguns minutos aqui conosco, esperamos que você se sinta encorajado, pois esta seca espiritual pela qual você está passando é comum a todos os seguidores de Cristo. Não apenas isso. Esperamos que saber que nosso Salvador suportou dificuldades e se sentiu sozinho enquanto viveu nesta terra lhe dê um impulso espiritual. Então, o que fazemos quando estamos espiritualmente secos? Existem coisas que podemos praticar para nos ajudar a sair do nosso abismo espiritual. Aqui estão alguns pensamentos a serem considerados. Devemos descansar. A primeira coisa que precisamos fazer nesta época desafiadora é simplesmente descansar em Deus.
Ele é nosso lugar de segurança e nosso abrigo contra tempestades devastadoras. Seus braços são muito capazes de lidar com nossas feridas mais profundas. Então, descanse. Clame a Ele e apenas saiba que você é dele e Ele é seu Pai. A fé deve vir em primeiro lugar. Temos que confiar no que a nossa fé nos diz e exigir que os nossos sentimentos fiquem em segundo plano. Já foi dito que muitas vezes acreditamos nas nossas dúvidas e duvidamos das nossas crenças. Precisamos inverter isso. Lembrar e reivindicar a verdade que aprendemos nas ricas épocas espirituais de nossas vidas nos levará através dos vales quando surgirem dúvidas. Avalie o que te influencia. Quando você se encontrar em um déficit espiritual, avalie quais são suas maiores influências. O que você está assistindo ou ouvindo? Com quem você está passando tempo? É aconselhável avaliar quem e o que está investindo em nós, quer saibamos ou não. Práticas espirituais. Não é engraçado que as coisas que não temos vontade de fazer durante nossos períodos de seca espiritual sejam as coisas que realmente precisamos fazer para nos ajudar a nos reabastecer espiritualmente? Parece um trabalho ler a Bíblia, orar, adorar, ou até mesmo ir à igreja, então paramos. Quando o fazemos, ficamos ainda mais desnutridos espiritualmente. Devemos optar por investir no nosso retorno espiritual, mesmo quando os nossos sentimentos gritam para que não o façamos. Nunca precisamos conquistar o amor ou a aceitação de Deus com nossas ações. Qualquer coisa que façamos para permanecer no caminho espiritual é apenas para nos aproximarmos dele. Para sair da nossa estação espiritualmente seca, fazemos as coisas que fizemos quando estávamos numa estação saudável, porque quando fizermos isso, eventualmente iremos preencher novamente. Reflexão. Na sua estação seca, qual o papel dos seus sentimentos? Eles ditaram sua fé ou você estava permitindo que sua fé governasse seus sentimentos? Quando você está lutando espiritualmente, qual é a primeira prática espiritual que você tende a negligenciar? Comprometa-se com Deus para continuar a passar tempo com Ele, mesmo quando sentir que Ele está longe. E aconteceu. Pense sobre essa frase. Às vezes, quando você está em um lugar escuro, você pensa que foi enterrado. Mas você realmente foi plantado. Christine Caine. Se você leu o Antigo Testamento, provavelmente já se deparou com a frase aconteceu. Aparece repetidas vezes, seja mencionando as águas do dilúvio que cobriram a terra ou Deus dando a terra prometida aos israelitas. Observe que a frase não é veio para ficar. O mesmo vale para o seu vale espiritual. Não será assim para sempre. Vai passar. Mas até que isso aconteça, estamos nisso. E o que fazemos no meio disso, muitas vezes, determina o resultado. Quando estamos em um momento em que nos sentimos distantes de Deus, precisamos observar como Deus está nos fazendo crescer e nos transformar. Aqui estão alguns subprodutos das secas espirituais. Vamos agora aprender o que esse vale espiritual pode produzir em nós. Aumento da empatia. É provável que você tenha conversado com um amigo que passou pela própria luta espiritual. Apenas ouvi-los compartilhar pode ter aliviado sua carga e encorajado você a continuar no caminho. E por causa da sua própria jornada, você poderá fazer o mesmo por outra pessoa. É importante compartilhar com outras pessoas as coisas pelas quais passamos para que possam ser encorajadas. Intimidade mais profunda. Quando as dificuldades surgem em nosso caminho, ou fugimos de Deus, ou para Deus. Se fugirmos dele, nunca saberemos o que ele quis nos mostrar durante esta época. Mas, se corrermos para ele, poderemos conhecê-lo melhor, amá-lo mais profundamente e confiar nele de todo o coração. Se nunca precisássemos de conforto, não conheceríamos o Consolador. Temos que perceber que não podemos superar nada disso com nossas próprias forças. Na verdade,
É quando admitimos que somos fracos que encontramos sua força em abundância. Descobrimos um novo nível de poder em nossas vidas. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos está realmente disponível para nós em todos os momentos. Embora nenhum de nós esteja ansioso por esses tempos difíceis em nossas vidas, há muito crescimento espiritual do outro lado. Talvez você tenha perdido o emprego ou um relacionamento na vida, e isso realmente o impactou. Mas quando você estiver do outro lado desta época, você será capaz de olhar para trás e ver onde Deus estava trabalhando e como Ele estava mudando você. Queremos desesperadamente sair desses períodos de seca espiritual, mas talvez devêssemos abraçá-los. Podemos olhar para o resultado futuro do que Deus fará em e através de nós, à medida que confiamos nele, quando literalmente não conseguimos ver o nosso próximo passo. Vamos aceitar de qualquer maneira. Ele iluminará o caminho no momento em que levantarmos o pé com fé. Vamos refletir? De que forma o seu período desafiador o ajudou a ver o panorama geral que Deus tem reservado? Que passo de fé você precisa dar hoje e está com receio de dar? Não desista. Pense nisso. As decisões que você toma hoje determinarão as histórias que você contará amanhã. Craig Groeschel. Os vales espirituais que enfrentamos podem durar pouco ou podem nos acompanhar por um longo período de tempo. Ninguém sabe quando eles passarão por eles ou por quanto tempo permanecerão neles. Sabemos apenas que ninguém pode reivindicar imunidade aos vales espirituais. Então, e se você ainda estiver mergulhado até os joelhos neste vale e não vir realmente um raio de luz no horizonte? Ou talvez você pense que vê um pequeno lampejo de luz, mas os dias ainda são tão difíceis que você simplesmente não tem certeza. Estes são os dias em que sua fé está subindo um nível. Você pode não ver ou sentir isso. Na verdade, alguns dias você sente que retrocedeu. E talvez você tenha escorregado em alguns momentos, mas no geral ainda está progredindo. Imagine-se em um degrau que representa onde está seu nível de fé agora. Para chegar ao próximo nível de fé e crescer de glória em glória, basta darmos o próximo passo. Sua fé está crescendo cada vez mais, mesmo que os resultados pareçam insignificantes. Você está se tornando mais parecido com Jesus, embora ainda se sinta controlado pela sua carne. E ao olharmos para trás para nos encorajarmos com nosso progresso, veremos um lance de escadas atrás de nós que nem percebemos que subíamos. Não desista e não se canse. Seu Deus virá por você, assim como Ele fez da última vez, e o tempo antes disso. E sim, mesmo antes disso. Então, nesta sala de espera em que você está, não fique muito confortável. Sua descoberta está chegando. Reflexão. Você provavelmente conhece alguém que parece estar sempre em alta espiritualidade, ou alguém cuja caminhada com Cristo é consistente. Se sim, pergunte a eles sobre isso. Eles não são perfeitos, nem sempre têm tudo sob controle. Então, pergunte-lhes como eles navegam em seus próprios vales espirituais. Comprometa-se com Deus para que você mantenha o rumo e confie nele enquanto ele o conduz através desta seca espiritual. Com a ajuda dele, você consegue. Creia e dê as mãos a ele rumo à saída desse vale. Se você ficou até aqui, deixe nos comentários se você já passou ou está passando por uma vale espiritual. Nos edifique também com sua história. Juntos alcançaremos vitória. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.